Olá pessoal, eu sou o professor Valdinei e eu quero falar um pouquinho ainda, né? Eu já gravei um vídeo sobre essa prova para ingresso no magistério do ano de 2024, feita pela FURB. A FURB foi a banca, né? E eu quero falar um pouquinho sobre aquilo que eu chamo de desserviço que a FURB ela fez para o magistério catarinense, para os professores do estado de Santa Catarina. A prova de concurso público que vai ficar para a história, né? E a gente vai refletir um pouquinho aqui sobre algumas coisas, sobre alguns princípios dessa prova, sobre algumas questões referentes a essa prova que são que não tem muita explicação, né? Que é um pouco difícil de entender, né? A gente pega as provas da FURB que estão aí na internet de outros concursos públicos e a gente compara com essa prova e a gente fica abismado da diferença, né? Da diferença que existe, né? Da dificuldade desta prova em relação aos outros, né? Isso tudo é muito estranho, é muito esquisito, né? Por que um desserviço, né? Para o magistério, para os professores, né? Todo professor ele sonha em se efetivar, todo professor ele quer deixar de ser ACT, né? Não conheço um professor que ele tem um sonho de ser ACT a vida toda. Ele quer uma estabilidade, né? Uma estabilidade, né? Ele quer se efetivar, trabalhar numa escola só enfim, e ter uma segurança financeira nos anos seguintes, né? Então isso envolve sonhos, né? Isso envolve carreira, né? E quando a FURB ela faz uma prova com a dificuldade que foi essa prova do ano de 2024, ela acaba frustrando toda uma profissão que já é muito desgastada mentalmente e psicologicamente, né? Se a gente pesquisar aí, a gente vai ver que a classe do magistério, dos professores, ela é uma classe das que mais se medicam, das que mais têm problemas psicológicos, né? Enfim, não é fácil, né? Eu já dei aula para sexto ano com 40 alunos, né? Então isso não é muito fácil, não é para qualquer um, né? Então existe toda uma questão psicológica aí. Também falo em desserviço porque as nossas escolas elas precisam de profissionais, de professores efetivos na escola, né, que dê continuidade, né, num plano pedagógico, que dê continuidade num plano, num planejamento, né? O ACT, com todo respeito ao ACT, mas a gente sabe ele não tem uma segurança de que todo ano ele vai pegar numa escola. Ele pode trabalhar 5 anos, né? Em 5 anos ele pode trabalhar em 5 escolas diferentes, né? Então é difícil ter uma continuidade nisso. Então é mais um desserviço, porque vai diminuir a quantidade de efetivação nas escolas, né? E quando eu falo em desserviço, né, eu estou usando o meu direito democrático de expressão de achar que essa prova foi um desserviço, porque ela, como eu já falei, comparada com outras provas que a FURB já fez, ela é muito mais difícil, né? Ela é muito mais complexa, ela é muito mais complicada. A prova de administração escolar que eu fiz,
quando saiu a prova, quando terminou a prova, eu disse que era uma prova impossível. Não era uma prova difícil, era uma prova impossível, né? Eu fiquei dentro dos 5% mais, né, que tiveram a melhor colocação nessa prova. Eu fiquei em 19º. E mesmo assim eu não passei. 19º de aproximadamente 450 inscritos nessa prova, né? 450 inscritos que pagaram lá os R$ 150 que foi arrecadado. Não sei quem é que arrecada isso aí, se é a FURB, se é o Estado, se é um pouco de cada, né? Eu sei que a FURB, que a banca deve ficar com a maioria, mas que ninguém passou. E as provas discursivas não vão ser corrigidas. Então não vai ter um trabalho, não vai ter um serviço, um grande trabalho para correção dessa prova, né? E eu fiz, se você pesquisar, eu vou falar aqui da minha área de administrador escolar. Eu já sou efetivo em história, já me efetivei em sociologia também. E se você comparar outras provas, você aí da sua área compare a sua prova com outras provas que a FURB já fez. É uma vergonha. É uma vergonha isso que aconteceu nesse concurso público. Porque eu fiz outras provas, eu fiz 2 outras provas, e o nível de dificuldade das outras provas é muito menor. Não eram provas impossíveis de passar. Essa prova que eu fiz é uma prova impossível. É uma prova que não... Eu queria uma explicação da FURB, né? Quem sou eu? Um professor aqui, né? Eu sou um entre milhares, dezenas de milhares do estado de Santa Catarina, mas eu gostaria que a FURB... Eu gostaria que esse vídeo chegasse até a FURB, e a FURB ela desse uma explicação para o magistério catarinense, para os professores do estado de Santa Catarina. Nós precisamos de uma explicação da FURB. Por que essa prova foi tão mais difícil que as outras? Né? Por que a prova de administrador era impossível? Por que a prova de orientador escolar era uma prova quase impossível? Menos de 10% passaram para orientador escolar. A prova de geografia, menos de 10% passaram. Vocês estão querendo dizer o quê? Que nós somos incompetentes? Que nós somos imbecis? Que nós somos um bando de idiotas? Porque é isso que parece, né? Isso daí parece ser uma assim pro governo do nosso estado dizer que nós não somos, que nós não temos, né, o desempenho suficiente para estar em sala de aula, né? Isso é um tapa na nossa cara. E seria bom que a FURB se explicasse. Seria bom que esse vídeo tivesse compartilhamentos, que ele chegasse. Eu vou compartilhar no meu Instagram, eu vou compartilhar no meu canal do YouTube. E eu queria que esse vídeo chegasse até na FURB e que ela se explicasse sobre essa prova. Por que menos de 10% de orientador escolar passaram? Por que menos de 10% de geografia passaram? Por que ninguém de administrador escolar passaram? Matemática não vai preencher as vagas, várias outras matérias não vão preencher as vagas, né? E o concurso, que é para ser o maior concurso da história, segundo o nosso governador do estado, Jorginho Melo, vai ser o menor de todos. Porque não tem gente o suficiente para preencher essas vagas. Vocês estão entendendo a gravidade desse problema? A gravidade de tudo isso que aconteceu envolvendo essa prova? Né? Nós, professores, estamos muito decepcionados, né? Porque é um álibi que o governo tem para nos chamar de incompetentes, para dizer que nós não somos bons o suficiente para passar numa prova de concurso. Que absurdo é esse?
Professores que estudaram, que se esforçaram, que têm um histórico de posições, de notas boas em concurso e não passam nesse concurso, que faltam muitas questões para passar. Que absurdo é isso? Que palhaçada é essa? Então, assim, seria interessante, eu queria que a FURB nos fizesse entender o que aconteceu, o que está acontecendo. Porque para nós, professores, para nós, não é para mim, é para nós, tá? Tem uma coisa muito estranha aí no ar. Tem uma coisa bem difícil de entender, né? É bem difícil de entender essa prova, dona FURB. É muito difícil de entender o que aconteceu aqui. Certo? Por que a dificuldade dessa prova? E principalmente a dificuldade, por que não colocaram que caiu no edital? Por que não colocaram os documentos que precisavam ser estudados? Colocaram só temas, não colocaram documentos? Vocês acham que nós temos uma enciclopédia na nossa cabeça? Que nós temos uma inteligência artificial na nossa cabeça? Nem inteligência artificial consegue responder essa prova de administrador escolar que vocês fizeram. Vocês não têm vergonha de fazer isso conosco? Que absurdo é esse? Eu queria deixar aqui a minha insatisfação. Eu sou só um professor no meio de milhares que estão fazendo esses questionamentos. E seria interessante, seria muito bom se a FURB ela nos desse uma explicação sobre tudo isso que está acontecendo. FURB, vocês fizeram um desserviço para o magistério de Santa Catarina, vocês fizeram um desserviço para a vida do professor catarinense. E essa prova vai ficar para a história, tá? Esse aqui é mais um vídeo que eu queria deixar, deixando aqui a minha insatisfação com essa situação e o absurdo do que aconteceu aqui, do que aconteceu com essa prova. Enfim, é isso que eu quero falar, né? O meu sentimento de apoio também para os meus colegas. Parabéns para quem passou, né? Teve algumas provas que foram um pouco mais fáceis que outras, né? Enfim, mas olha, às vezes a gente tem que repensar um pouco a nossa profissão, tá? E por isso que o magistério está do jeito que está, tá? Por isso que muita gente desiste dessa profissão, tá? Porque a humilhação que nós passamos todos os anos, né? E a falta de altruísmo desse governo e de governos passados que nós tivemos é espantoso. Tá? Hoje, a maioria dos estudantes de ensino médio não querem fazer a licenciatura, porque sabem da barra que nós passamos, né? E daí nós temos uma prova dessa que vai corroborar com tudo isso que eu estou falando. Enfim, é isso que eu quero deixar. Espero que esse vídeo chegue na dona FURB, chegue lá na FURB, que é uma das universidades mais respeitadas de Santa Catarina, mas eu não sei o que aconteceu aqui. É muito estranho isso que aconteceu, e eu, na democracia, no meu direito, eu tenho, né, o direito de achar que essa prova foi bem estranha. Não foi só difícil, foi estranha. Ok, gente? É isso que eu queria deixar para vocês. Forte abraço e sucesso!